Olá, pessoal, boa noite. Bom dia, boa tarde para você que está assistindo esse vídeo. E vamos a mais uma aula de educação musical. E para não perder o costume, eu já vou adiantar como será a nossa atividade de 18 pontos, que é uma atividade um pouco prática, assim, um pouco de pesquisa mesmo, tá? Ela não é uma atividade de respostas objetivas no Forms, mas vamos lá. Existem recursos de acessibilidade e alguns softwares também, né, que são constituídos com o objetivo de contribuir, facilitar ou ampliar as possibilidades de igualdade e oportunidade para os estudantes público-alvo da educação especial. Na verdade, eles foram desenvolvidos para ajudar, mas eles também podem ajudar alunos com outros tipos de dificuldades também. E você deverá escolher 2 desses softwares, tá? Vai estar postado para vocês o material de apoio dessa aula com muitos recursos de acessibilidade, mas a gente vai restringir a escolha em alguns para ficar mais fácil a correção e também para vocês não ficarem muito perdidos. Quem tiver interesse em manipular com mais calma depois, vai ficar à disposição de vocês alguns PDFs, slides e materiais que vocês vão poder depois verificar com mais calma, tá? Mas para essa avaliação, você pode escolher apenas 2, tá? Pesquisar, brincar, manipular aí no seu computador, no seu tablet, no seu celular. Você vai escolher entre DOSVox, MacDaisy, Rentalk ou Velibras ou Haggaku. Apenas 2, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre esses, que são os principais que estão linkados aqui com a nossa atividade, mas também, como eu disse anteriormente, vocês terão acesso a vários materiais e vários recursos de acessibilidade que muitas vezes a gente nem sabe que existe. E vai que uma hora você precise ir para a sua escola, para as suas aulas, de repente algum deles pode estar sendo uma ferramenta importante de apoio, tá? É importante dizer que você escolher aquilo que for de seu interesse ou aquilo que você teria possibilidade de aplicação, tá? Para não parecer só que você vai desenvolver e manipular um arquivo, apenas para desenvolvimento desses 18 pontos de uma atividade. Mas sim para que você possa futuramente, quem sabe, tá repassando isso, né, para os colegas da escola que você atua, do seu projeto, e para você que não dá aula, dê uma olhada de forma geral e vê aquilo que mais lhe agrada, que mais lhe interessa, que você acha mais interessante, e aí vai responder as questões. Aqui, pessoal, eu vou colocar já quais são as questões que vão estar presentes aí nessa atividade, tá? Só que eu vou falar e vou explicar que não é simplesmente respostas curtas e entregar o forms, não tem nenhuma questão objetiva. E se você não manipular, não baixar e mexer um pouco em um desses aplicativos ou recursos, você não vai conseguir desenvolver, porque vai perguntar coisas específicas e pessoais de sua pesquisa, tá? Inclusive, eu vou liberar essa atividade um pouco antes, eu vou liberar já no ciclo 4, que não tem geralmente atividades, mas eu vou liberar com antecedência para aqueles que querem se organizar aí para as demais atividades, né? Já estiver tranquilo, com tudo em dia, tá? Primeira pergunta. Quais foram os recursos escolhidos para sua manipulação e o que motivou para essa escolha sua? Descreva sobre os recursos pesquisados, definição e objetivo. E também de forma detalhada sobre os 2 recursos escolhidos. Então, vamos supor que eu vou escolher lá o DOSVox e o Velibras. Então, eu tenho que definir ele, primeiramente, colocar por que eu manipulei esse recurso, né? Por que eu escolhi? Eu escolhi porque já me apareceu um aluno com deficiência visual, ou eu tenho um colega que dá aula para deficiência visual, e eu fiquei interessante conhecer o recurso, caso eu precise um dia aplicá-lo, ou repassar esse meu colega, por exemplo, tá, gente? Aqui eu estou dando ideias. O que motivou a sua escolha? Por que você escolheu esse recurso? Tá? Descreva, então, a definição dele, o objetivo detalhado e quais são as diferenças, ok? Não é simplesmente para citar e falar, eu escolhi porque eu achei interessante, porque eu achei legal. Não, isso não é uma justificativa. Então, tomar cuidado aí com as perguntas, tá? Os recursos escolhidos, eles são destinados para qual público-alvo dos estudantes, público-alvo da educação especial? E é possível trabalhar com outro tipo de público? Então, vamos supor que eu escolhi o Haggaku, que é um história em quadrinhos e é um recurso que pode ser utilizado por qualquer pessoa. Tá? Então, eu posso colocar, né, a deficiência que ele vai ser utilizado, que eu vou contemplar, e também se é possível ou não trabalhar com outros casos de deficiência ou outros
outro tipo de público-alvo, tá? Refletindo sobre a utilização dos recursos escolhidos e manipulados por você, é claro que nós não vamos ter tempo hábil, né, gente, de esmiuçar muito, mas apenas pelo menos entrar, conhecer um pouco, ver as dificuldades que você teria ou não para a instalação, o que você achou, né, do recurso. Não vai dar tempo, por exemplo, da gente aprender todos os recursos de uma história em quadrinhos, mas você pode entrar e tentar manipular um pouquinho para ver quais seriam as suas dificuldades e provavelmente os outros funcionários da sua escola ou, né, até mesmo os alunos, dependendo da faixa etária. Coloque os pontos positivos e negativos para esse recurso, explorando separadamente. Você vai escolher 2, né? Então, ponto positivo e negativo de cada um. Eu não vejo ponto negativo porque é gratuito. Não, tem sim. Todo recurso, ele vai ser um pouco limitado, é claro, em alguns aspectos, e você vai colocar os pontos que você considerou positivo e negativo para cada um deles. Pensando nos recursos que você explorou, eles podem ser utilizados em qual área do conhecimento? Aqui a gente está falando no caso da educação. Esse recurso que você escolheu, ele pode ser utilizado para a disciplina de português? Ele é um recurso que pode ser utilizado na aula de artes, na aula de português, na aula de matemática. Ele é um recurso que pode ser realizado uma questão de interdisciplinaridade, né? Então, em qual área do conhecimento você pode utilizar? E podem ser articuladas em 2 ou mais áreas. Então, como eu disse anteriormente, ele vai ser utilizado na sua aula de artes, mas ele pode ser vinculado com a aula de um outro profissional? Em quais outras áreas de conhecimento você acha que seria possível essa aplicação? E justificar. Pensando sobre as possíveis dificuldades em baixar, instalar e manipular os recursos, quais são as dificuldades que você acredita que vai ser enfrentado no ambiente escolar para essa utilização? E o que você poderia propor para solucionar esse problema? Então, vamos supor que a maioria talvez queira colocar, lógico, que a internet não é uma internet ágil, né, para disponibilizar lá para 20 alunos, ou não tem computador para a demanda de uma sala inteira. O que você poderia fazer? Qual seria a solução para esse problema? Eu poderia realizar atividade em grupo, atividade em duplas ou trios, né, que seria aí no caso da quantidade pequena de computador, ou eu poderia, talvez, no caso da internet, né, e por que não, se for um recurso que dá para usar no celular, eu não permitir que desde que a escola autorize, né, a supervisão e os pais, naquele dia cada um leve o seu celular e cada um possa usar a sua própria internet, e aqueles que não tiverem vão usar a internet da escola para não sobrecarregar. Enfim, você vai colocar quais são as dificuldades que teria e que tipo de solução você poderia estar atuando aí ou dando de sugestões para melhorar essa questão. Que às vezes não é por causa de uma questão, né, que a gente não tem, que a gente vai deixar de trabalhar aquele recurso, que a gente vai deixar de implantar isso na nossa escola. A partir dessa experiência de utilização de um dos recursos, você acredita que é possível incluir nas suas aulas recursos diferenciados para o trabalho com esses alunos especiais? Justifique. Como você pode incluir esse recurso na sua aula de música, né? Posteriormente, ou na sua aula de arte, seria possível? O que você usaria de recurso diferenciado para esse trabalho? E por último, vocês vão descrever uma atividade prática com objetivo e principalmente a descrição detalhada de como você faria essa atividade para desenvolver com os alunos utilizando pelo menos um dos recursos escolhidos para exploração. E é bom lembrar, gente, que no caso aqui, essa atividade prática, é claro que ela deve contemplar um conteúdo musical. Para mim, não importa se vai ser musicalização, aula de instrumento, aula de história da música, dependendo da faixa etária, um curso técnico, por exemplo, mas tem que ser um conteúdo trabalhado, musical, e pelo menos um dos recursos que você escolheu. Não precisa usar os 2 nessa mesma aula, mas pelo menos um desses recursos. E aqui vocês vão colocar a atividade de uma forma descritiva detalhada, né, para que a gente possa entender aí o seu propósito. E com isso a gente fecha a atividade de 18 pontos.
Lembrando, pessoal, que é uma atividade muito mais de interesse, de exploração pessoal, do que necessariamente ganhar os pontos. Por isso que é importante você escolher aquilo que, de repente, possa lhe ser útil num próximo momento. Mas vamos falar, então, né, das principais aqui que podem ser escolhidas para manipulação. Vou começar com o DOSBox. Ele é um sistema para microcomputadores que se comunica com o usuário através de síntese de voz e viabiliza o uso de computador por deficiente visual e pode adquirir um alto grau de independência nos estudos e trabalho. O que acontece? Se você falar bem pausadamente a sua aula de educação musical ou de qualquer outro conteúdo, o computador vai estar repetindo aquela frase para o aluno no sistema DOSBox. E aí você vai conseguir que o aluno, quase em tempo hábil, né, na verdade, é como se fosse aquele leitor, aquela parte escrita no YouTube que vai digitando o vídeo, ela sai com um leve atraso, mas aquilo vai colocando tudo que está sendo dito. É mais ou menos essa função do DOSBox. Então você pode também, por exemplo, fazer uma prova com o aluno. Você não precisa se preocupar de alguém ter que transcrever a matéria, porque se você falar bem pausadamente, o DOSBox consegue traduzir aquilo para o microcomputador e o aluno vai ter em tempo quase real aquele conteúdo ministrado. Você pode usar ele para impressão ou não de avaliações. Então, tem uma série de benefícios que vocês podem utilizar, tá? A página dele, gente, é isso aqui, tá? A página oficial. Aí vocês podem clicar, por exemplo, o que é o DOSBox, eu quero conhecer, né? Eu quero dar um passeio pelas ferramentas, saber o histórico. Vocês vão perceber que, em algumas questões, ele é um sistema gratuito, disponibilizado na internet, um pouco ultrapassado em algumas questões, por falta de investimento. Como é uma tecnologia gratuita, utilizada especialmente para deficiência visual, tem um público restrito. Então, assim, digamos que não tem muitas pessoas que estão trabalhando, que estão interferindo no programa e atualizando, digamos assim, tá? Então, ele é um sistema de microcomputador da linha PC, tá? O reconhecimento de voz, vocês vão perceber que aquela voz meia microfonada, mas funciona muito bem. Tem algumas teclas de apoio, tá? Teste no teclado, manipulação de arquivos, jogos. Tem a parte de utilitários, onde pode ser realizado, por exemplo, o uso de uma calculadora, a parte de multimídia. Eu não vou entrar em detalhes, mas vocês vão ter o manual já baixado e também esse link disponível para que vocês conheçam a página oficial e onde foi criado, tá? Tanto o DOSBox quanto o próximo que a gente vai falar, que é o MacDaisy, eles foram criados no Rio de Janeiro, tá? Pela Universidade Federal do Rio, e se dedicou à criação desse sistema computacional destinado a atender os deficientes visuais, que é o caso do DOSBox, tá? Vamos para o MacDaisy. O que é o MacDaisy? O Ministério da Educação lançou uma solução também tecnológica que permite a produção de alguns livros, infelizmente não são todos. Música nós temos praticamente nada de material, mas alguns livros que são em formato digital acessível, no padrão DAISY, e que é desenvolvido por meio de parceria com o Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele possibilita também o quê? A geração de livros digitais falados e a reprodução em áudio gravado ou sintetizado. Então, a página oficial, para quem não conhece, é essa aqui. Também vocês podem ver que até o formato é parecido, né? Também desenvolvido com a parceria do Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade do Rio. E tem algumas ações do MEC em prol da acessibilidade, tá, gente? Aí tem a possibilidade de download, leitura de livros usando o tocador, livros experimentais, e aí tem outros materiais também que são acessíveis aí para vocês. Temos o Hagakui, ou Hagake,
É um software educativo também de apoio à alfabetização. A princípio, ele foi criado para a alfabetização, né, para que os alunos que tivessem déficit de atenção, não tivessem muito domínio da linguagem escrita, pudesse ter esse editor de histórias em banda desenhada, que também tem muitas limitações, vocês vão perceber isso, mas ele tem um banco de imagens com diversos componentes para a construção de cenário, personagem e recursos de edição de imagem, tá? E uma vantagem positiva dele é que dá para gravar áudio. Então, para o nosso caso de música, ele poderia sim ser útil em alguma aula, por exemplo, de educação musical, algum trabalho com sonorização, digamos assim, né? Você pode criar uma história, os alunos criam uma história e depois a gente tem com alguns instrumentos ou materiais disponíveis em mãos, a gente teria que sonorizar essa história. Então, dá para fazer uma adaptação bem interessante, sim. Mas, a princípio, é claro, ela foi feita para facilitar e ajudar no processo de alfabetização das crianças. Esse, vocês vão encontrar muita coisa na internet, tá? Inclusive tutoriais explicando o passo a passo de como a gente pode manipular esse arquivo. Como que eu insiro o menu figuras, personagens, tem todo um processo, tá? Que pode facilitar, e é claro que a gente vai melhorando isso à medida que a gente vai tentando e desenvolvendo, certo? Mas dá um efeito também bem interessante, tá? E depois temos o Velibras e Rentalk, que foi desenvolvido em 2012. Esse já tem uma plataforma um pouco mais moderna, comparando aos outros que a gente falou agora, e permite a tradução digital e automática para a língua de sinais. Ele é usado em smartphones e os usuários conseguem traduzir um texto recebido em áudio para a língua de sinais. É um aplicativo também gratuito que você pode baixar em tablet, smartphone e traduz a língua portuguesa para Libras. Você digita a frase, então você tem um buscador, você vai digitar e vai aparecer o Hugo. Esse Hugo é o personagem que vai fazer o sinal para você em Libras. E apesar, é lógico, né, gente, que da questão, é uma inteligência, né, artificial, e apesar da limitação de alguns vocábulos, que às vezes o que acontece no caso, mesmo sendo um vocabulário, né, um alfabeto de Libras, nós temos algumas palavras que são específicas de uma região que é conhecido como termo, em outra região é outra palavra. Então, às vezes, pode aparecer alguma terminologia do qual você fala assim, mas ele está fazendo errado. Não é isso. Isso vai depender muito das questões que são específicas de cada região, tá? De cada localidade. E apesar da limitação, ele não deixa de ser, claro, uma ferramenta muito significativa também no processo de educação, inclusive aprendizagem dos alunos em sala de aula, tornando a aula mais dinâmica. Já o software Velibras, ele foi criado pela Universidade Federal da Paraíba, em parceria com o Ministério do Planejamento, e faz traduções de textos, áudios, vídeos para a língua de sinais. E ele também tem versão para desktop, smartphone. Ele apresenta também a possibilidade de incrementação de um dicionário e ainda que os usuários de internet consigam instalar um plugin diretamente nos navegadores para traduzir as páginas web visitadas. Então, mesmo com as limitações, a gente continua falando, né? Talvez falte mais investimento por conta dos estudantes, por conta, né, de outras pessoas que queiram lutar por essa causa e possam melhorar cada vez mais esses aplicativos. Mas eles têm, lógico, né, pessoal, como tudo, algumas limitações aí, tá? Então, essa é a página, tá? Para quem quiser depois acessar. É claro que a gente está falando disso, mas amanhã pode mudar o design. E aproveitem que, por enquanto, ainda é gratuito. A gente não sabe por quanto tempo, talvez, esses recursos possam funcionar, tá? Bom, para a escolha para atividade é só isso. Mas eu vou mostrar um pouquinho de material que vai estar disponível para vocês aí, para vocês pesquisarem inúmeras outras coisas, caso vocês tenham curiosidade, tá? Um deles é um PDF bem grande, que fala sobre acessibilidade, né? Acessibilizando conteúdo e materiais para deficientes visuais. Ele fala da questão de como eu posso, às vezes, né? Como é um material específico para a acessibilidade da deficiência visual, tá? São detalhes que vão fazer diferença. Então, por exemplo,
A gente fala de imagem audiodescritiva, né? Aí tem uma imagem, né? E como você colocaria para um deficiente visual? Casal feliz dividindo um guarda-chuva em dia chuvoso. Então, para ele, teria que colocar mais ou menos esse tipo de descrição para que ele pudesse ter uma noção, né, do que é realmente. Para os bebês que necessitam do auxílio de um software leitor de tela para realizar a leitura, a descrição da imagem no slide não ajudaria muito, porque a mesma faz parte da figura. E tudo faz parte de uma mesma imagem. Então, para quem tem uma baixa visão, por exemplo, é mais difícil. Então, na imagem, a gente tem uma caixa de texto, que é o correto. Desculpa que eu passei aqui. Aqui, ó. Tem uma caixa de texto e a letra acima. Casal feliz dividindo um dia chuvoso. Porque senão vai ficar muito mais difícil para ler. Tá? Então, às vezes a gente não tem muito essa noção. Por isso que eu coloquei esse material de como acessibilizar imagens e figuras, né? No caso, o logotipo, ele representa o programa símbolo de acessibilidade na web. Como que a gente faria a descrição? Símbolo de acessibilidade na web, a figura nos mostra um globo inclinado com uma grelha sobreposta. Na sua superfície está recortado um buraco de fechadura. E essa imagem é o símbolo da acessibilidade na web. Então, para quem nunca fez, né, aqui tem algumas dicas de como a gente acessibiliza vídeos, né? Dicas gerais, tabelas, né? Como que a gente tem exemplos, por exemplo, de tabela de cadastro funcionário, a descrição, como que ficaria, arquivos de texto, como que a gente colocaria esses editores de texto, né? E assim vocês vão ter outras dicas também, eu não vou entrar em detalhes em tudo, que é bastante coisa, mas são dicas específicas para DVs, tá? E no caso de outros recursos também, vocês vão ter um PDF falando um pouco de outros tipos de recursos, como, por exemplo, os ampliadores de tela, alteração em contraste, os para deficiência auditiva, a gente tem o dicionário de Libras, tem outros, vocês vão ver outros que não foram colocados na atividade, tá? Olha lá, o Rentalk. Tem essa aqui, que eu não coloquei também. Depois, para quem tem limitação física, né, no caso, tem os simuladores de teclado, câmera mouse, o Motrix, permite que pessoas com deficiência motora grave possam ter acesso ao computador, né, são falados no microfone. E aí são situações mais específicas, né? Por exemplo, esse aqui é um software gratuito, né, de comunicação para pessoas com limitação motora também. E aí, muitos outros recursos, né, que vocês vão poder estar mexendo. Assistente de comunicação alternativa e aumentativa móvel. E soluções acessíveis que nós podemos estar utilizando. Enfim, são dicas, tá, pessoal? Caso vocês precisem, pelo menos não vão ficar tão perdidos. Espero que vocês gostem da atividade, não só pelos 18 pontos, mas pela oportunidade de estar refletindo um pouquinho sobre esses recursos. E existem inúmeros outros, a gente teria que ter, no mínimo, mais uns 3 meses de curso para conseguir manipular tanta coisa que existe hoje no mercado. E o que eu estou falando, alguns já estão ultrapassados e outros vão surgindo a cada momento, tá bom? No mais, uma ótima atividade a vocês e qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço e até a próxima aula.